Olá, olá! Hoje temos a visita de uma querida jornalista, apresentadora, e não é para qualquer um não, viu? Alto padrão. Você vai conhecer a história fantástica e o bom humor, a alegria dessa mulher maravilhosa que eu tenho que aplaudir. Carol Carvalho. Olha, minha querida. Que delícia ter você aqui, um prazer. Que delícia ser recebida por você, simpaticíssima, uma honra estar aqui nesse podcast tão legal, com tantas pessoas, tantos entrevistados diversos, né? Tantas histórias que você conta, Vilma, parabéns. E eu agradeço. E vamos começar, né? Vamos. Todo mundo que eu já coloquei no ar, que vou receber a grandiosa Carol, todo mundo já quer saber. Então, sabemos que você é jornalista de formação. Sim. É influencer digital e você está em todos os lugares. Então, por gentileza, se apresente. Obrigada, gente. Obrigada por o jornalista de alto padrão. Então, eu tenho uma história como comunicadora, né? Eu passei por todos os veículos, né? Eu passei por jornal, trabalhei no Estadão, né? No estado de São Paulo, trabalhei muito tempo com a Mauri Júnior, com a Isabela Fiorentino, lá no Amauri, que eu tive a escola do colunismo social, que é algo que eu atuo muito hoje em dia, gravando, né? Mostrando para as pessoas esses eventos. E o alto padrão também surgiu daí, Vilma. As pessoas começaram a cobrar, sabe, esse tipo de demanda de acrescentar as histórias das marcas em questão. Então, eu trabalho com muito esse posicionamento, tanto para empresas quanto para clientes. Eu vou mostrando isso, as pessoas vão aprendendo um pouquinho que o luxo ele é necessário, ele não é ostentação somente, né? As marcas, elas têm um padrão de qualidade que servem para qualquer profissional. Um padrão de qualidade, um padrão de atendimento, e tudo isso eu tento passar um pouquinho. Etiqueta também eu gosto muito, às vezes eu comento. Enfim, são assuntos que me enchem os olhos. Isso é muito bom saber, porque quando a gente corre ali nas suas redes sociais, percebemos que você está em diversos nichos. Sim. Ou seja, diversos negócios. Sim. Como tudo acontece e como você administra isso? Olha, eu sempre falo que todo mundo se vende hoje em dia. E as redes sociais são agora os nossos currículos, né? É um grande currículo virtual. Eu acho que você também pratica isso. Quando Sim. você vai procurar um profissional, um médico, você abre ali o Instagram para ver o que ele faz, como ele atua, como são as redes sociais dele, ou o TikTok. E as redes conversam entre si, mas diversos formatos, né? Então, eu acho super necessário esse tipo de venda, né, pessoal. Por isso que eu super imprimo isso no meu dia a dia e nos meus conteúdos que eu crio. E aí eu gosto de trabalhar com leque. Então eu aprendi a gostar de automobilismo. Eu aprendi a gostar de festas, de eventos, porque é do meu DNA. Sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa feliz. Vilma, não me permito ficar triste. Não mesmo. E quando eu me pego triste, um minutinho eu falo, opa, Carol, você não é assim. E eu já mudo o disco, porque eu acho que tudo vibração, é tudo energia. Eu acho que eu transmito um pouco disso para as pessoas. O que as pessoas veem nas minhas redes sociais e me encontram ao vivo, eu sou exatamente igual. Eu não faço uma persona, entendeu? Ou eu não seja, atuo assim. não é máscara, não é? Não, é você mesmo. E como eu gosto, eu sou uma pessoa interessada pela vida, e tudo me desperta, o ser humano me desperta. Eu sempre falo que todo mundo tem algo a contar, todo mundo tem algo a acrescentar. E por isso as minhas redes sociais são tão diversificadas de assuntos. Tem automobilismo, tem moda, tem eventos, tem médicos também, assuntos de saúde conectados. Hoje estou aqui com você nesse podcast. Eu gosto disso, que é um reflexo da minha vida, que é plural, que é diversa. Que coisa linda. E outro detalhe, você tem uma jornada extensa, começou muito cedo. Sim. E qual foi o seu maior desafio? Complexo, né? Eu acho que meu maior desafio foi me desconectar das críticas e da autocrítica. Eu era muito autocrítica. E quando você você se julga demais, você não consegue atuar do jeito e imprimir verdade. Então eu falo para todo mundo, se grave, se jogue, seja você,
se venda, explore aí os seus cursos, o investimento que você faz em si, a sua beleza. Eu acho isso, você tem que aprender a gostar de si e se julgar menos. Então, foi uma jornada de autoconhecimento para transformar na Carol Carvalho que eu sou hoje, uma Carol Carvalho bem mais segura. Então, hoje em dia, não é todo mundo que me tira do prumo. Antigamente, sim. Antigamente, eu não sabia lidar com hater, eu não sabia lidar com críticas. Eu tive chefes muito austeros. Eu venho de uma geração que eu tenho 42 anos. Eu venho de uma geração de jornalismo raiz. Eu cobri casos muito pesados. Eu cobri casos nacionais até, como o caso da Eloá. Então, eu cobri polícia. Eu fui para vários lugares antes de chegar na cultura, que hoje faço muito cultura. Então, eu aprendi a lidar com o ser humano. Então, você lida com medo, com a angústia, com a tristeza. Você tem que ter empatia. Você chega em lugares ali que, às vezes, o jornalista não é bem-vindo. Em lugares críticos, em lugares, assim, que tragédias eu cobri também. Então, eu sou de uma geração que você aprende a ser plural. Você aprende a se encaixar. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas querem que os outros a aceitem, né? Você que tem que se moldar. Não, eu venho de um lugar em que eu preciso aprender tudo. Eu preciso saber conversar, eu preciso ter conhecimentos gerais, eu preciso saber me portar, como perguntar, quando perguntar e extrair o melhor daquela entrevista, daquele entrevistado. Seja Monja Cohen, seja um cabeleireiro, seja um médico, com tantas pessoas que eu entrevisto por aí. Então, eu acho que o principal é o autoconhecimento, para você chegar em qualquer jornada a ser o que você é realmente, e aí isso transborda. A verdade sempre transborda. Olha, e você falando tudo isso, vem de encontro a essa minha próxima pergunta aqui, por quê? Eu, analisando a sua rede social para conhecer mais a fundo ainda, eu vi 10 dicas que eu amei e vem justamente a dizer sobre isso que você falou. Então, como você lida hoje, após essa dica aí de ouro, gente? Ela é autêntica, ela não liga mais para quem critica, para quem fala, ela é mais e o outro tem que ser muito menos. Então, já que eu amei essas 10 dicas, como você lida hoje, então, com essa pressão e com a rede social? E junto eu já vou colocar sobre os haters também. Daí você já faz uma resposta para nós. Olha, eu aprendi que as pessoas se tornam muito corajosas atrás de uma tela. E isso é fato, porque ao vivo elas não têm tanta coragem assim. E eu aprendi também que você tem que ser... Eu sou muito fiel ao meu DNA. Então, eu já tive, por exemplo, clientes e empresas que me procuram que não condiz com o meu DNA ou com a minha missão, ou com os meus valores. Então, eu aprendi a dizer não. Acho fundamental isso. Você tem que aprender a dizer não e sim, e simples. Não precisa justificar. É só falar não e pronto. Tudo que precisa de muita justificativa, muitos dedos, você não precisa dar tanta satisfação assim. E o que acontece? Quando eu brinco, se você me acha demais, é porque você é de menos. Gente, eu amei pode isso ser aí. arrogante, né? Sou arrogante sim, de quem assiste. Mas não é isso. É lidar com a minha verdade. É lidar com a aceitação, é lidar com quem eu sou. E serve para você também. Então, se a pessoa, ela te critica muito, você tem que ver se aquela crítica realmente condiz. E eu sou super aberta a isso. A minha equipe trabalha comigo, sempre full time, tá aqui, aliás, registrando o making off. E quando elas começaram comigo, eu já fui muito aberta. Falei, olha, toda crítica que eu fizer para vocês, nunca pessoal. Então, não há espaço para mimimi. Eu não tenho tempo para mimimi. Eu não tenho tempo para ficar justificando. Então, acho que quando o profissional é bom, ele entende, ele absorve, ele corrige a rota e vai em frente. Isso falta um pouco, eu acho, hoje em dia. Hoje em dia as pessoas estão muito, assim, traumatizadas. Você não pode falar nada, que fica aquela coisa. Muito geleia, muito Exato. mimimi. Eu não trabalho assim. Aliás, eu trabalho com os melhores profissionais que me cercam. Sempre os que eu preciso, que eu sou capacitada e que eu posso ter acesso. Porque eu trabalho muito networking. Vilma, tudo é o networking hoje em dia. E eu tenho uma rede de conexões enorme, gigante e forte. Eu posso não fazer, mas eu conheço quem faça.
Muito perfeito isso. E tudo isso vem de encontro também ao que você produz. Então, como você faz nessa criação desse mundo digital? Você tem um tempo para você joga para o time, para que vocês pensem juntas. Como você organiza esse mundo digital e outra, mantendo a sua originalidade? Eu sou muito autêntica. Eu sou até autêntica até demais. Eu preciso até de um freio. Porque senão eu falo. A minha equipe, elas atuam super comigo. Aliás, a gente se entende meio que no olhar hoje em dia. Já eu tenho uma fotógrafa, a Nath, Miguel, eu também tenho a Helena Curti, videomaker. São treinadas. As duas vieram de duas bases bem distintas, a Nath de gestantes, ensaios. Hoje em dia ela faz tudo comigo, então se eu tiver que fotografar um prato num restaurante, ela tá apta. No outro dia ela faz um carro comigo, depois no outro dia ela faz beleza, estética, no outro dia ela faz making off. Então, e a Helena veio do jornal impresso e também habituada com aquela correria, agora ela tem que ter mais estética, porque eu gosto do belo, né? Eu gosto do bem captado. Tanto áudio quanto vídeo, enquadramentos. Então, elas tiveram que se moldar rapidamente pelo meu pique que eu tenho, e muito bem. E é uma construção conjunta que funciona super. Eu venho com a pauta, eu venho com as ideias, elas vêm com a construção de captação e tudo, e a gente sabe um DNA. Quando você tem um DNA próprio, que é o meu caso, que é alto, luxo, padrão, feliz, eu sempre abro câmera feliz, eu nunca vou estar borocochô. Eu acho que se eu saio de casa, eu tenho que estar sorrindo para você. É minha obrigação. É minha obrigação cumprimentar todo mundo, é minha obrigação ter empatia e simpatia também, porque se eu tiver mal-humorada, com certeza eu fico em casa, eu nem saio para gravar. E com isso, eu tenho uma pergunta muito original e capta esse teu olhar, esse teu sorriso, que é muito bom. Obrigada. Você avaliando o teu trabalho, qual o impacto gera na vida das pessoas? Qual a sua visão sobre isso? Olha, pelo feedback que eu tenho das pessoas que me encontram, de você, das suas entrevistadas que me seguem, elas gostam muito dos assuntos, dos conteúdos diversos. Eu acho que a chavinha é essa, não ficar batendo no mesmo. Nada contra a pessoa que só fala de beleza ou nichada. Mas como o meu nicho é alto padrão, então eu posso diversificar os assuntos. Pode ser imóveis, pode ser carros, enfim. Então, eu acho que a chave do negócio é diversificar pautas e assuntos para não ficar cansativo para aquela audiência, e você sempre traz outro. Às vezes, você está conectada em um tipo de conteúdo que eu produzi e assiste outro e se interessa e tem conhecimento, as pessoas vão conhecer você, sim, né? Sim. Com a nossa matéria, no meu canal também. Então, a chave do negócio é diversificar o conteúdo e ter esse meu DNA que eu sempre abro brindando, feliz, sorridente, amo champanhe mesmo. Ai, que delícia. Bebo nas frentes das câmeras, não faço pose, eu gosto de celebrar a vida. Que coisa linda. E diante dessa celebração e sabendo que você é uma jornalista raiz, hoje está meio difícil, mas eu acredito que você vai poder falar para nós. Você tem uma inspiração no meio digital e lá das antigas? Alguém que te inspira? Ou já te inspirou? Vários. Tenho vários jornalistas. Assim, conteúdo. Eu gosto muito da Fátima Scarpa, a Fafá. Eu gosto muito da Cláudia Matarazzo. Acho que é um conteúdo brilhante. Eu gosto dos conteúdos de arquitetura também. Alguns arquitetos eu sigo. Eu não gosto muito daquelas influenciadoras que são muito geração Z, sabe? Eu acho que é porque eu gosto do conteúdo de uma explanação maior. Então, mais aqueles detalhes. clipinhos, exato. Por exemplo, a Manu Borges, eu acho ela super legal, mas não é um conteúdo que eu consumo. Entendeu? Eu acho ela criativa, né, tudo superlativo, os acessórios, aquelas bolsas. Acho que é uma das maiores. Virgínia. Eu não consumo a Virgínia, por exemplo. Não tem a ver com o meu DNA. E é a maior influenciadora que nós temos. Exato. Mas não é uma conexão que eu tenho ali. Eu não absorvo nem os stories e nem o feed, porque não me acrescenta. E falando em Virgínia e outras, qual é a sua visão desse mundo das influências digitais daqui para frente? Olha, eu acho assim que
as redes sociais, elas mudam muito rápido, né, Vilma? Eu acho que o que vai, principalmente com a inteligência artificial, por exemplo, você viu a Marisa Maio, que é um sucesso. Sim. Essa eu consumo, acho divertidíssima, até sigo. Ai, que Parabéns legal. pro criador dela. O Legal. menino é genial, um menino novo, jovem, e fez algo, assim, totalmente desbravador. Parabéns. Eu acho, assim, que vai vir muito forte a inteligência artificial, e isso confunde as pessoas não vão saber se é real ou não aquele programa, aquele Exato, personagem. exato. Então, eu Tem sempre razão. falo, sigam pessoas que você conhece. Por exemplo, as minhas seguidoras, elas sabem quando eu abri câmera, que eu faço um vídeo, que eu posto, elas sabem que eu credibilizei aquilo. Eu pesquisei antes, eu identifiquei, eu vi se aquele profissional é fidedigno, ou se aquele produto eu testei. Então, eu acho que você tem que seguir pessoas que você confia. A confiança hoje é muito elo. E também digo mais, as pessoas compram de pessoas. Eu sempre falo isso. Então, se você tem uma marca e não apresenta, e não se posta, né, não está à frente da sua marca, você vê o exemplo da CIMED aí, né? Cada um deles está ali à frente do seu negócio, mostrando o seu DNA. Então, eu acho extremamente importante, que é um viés muito... Pessoas reais compram de pessoas reais. Acho que a inteligência artificial veio para ficar, então tem que tomar cuidado também. Eu digo com essas fake news, porque tem ano eleitoral, ano que vem. E seguir quem você sabe realmente que você tem confiança, que tem credibilidade. E você é uma jornalista, uma apresentadora renomada. Obrigada. E se não fosse esse teu foco, o que você exerceria fora do jornalismo e apresentações? Olha, eu não tenho. Desde criança eu quis ser É a jornalista. paixão. Sim, eu lembro que eu tinha 6 anos, eu pegava o rodo e ficava entrevistando as pessoas. Que delícia. Então, assim, desde criança me perguntavam, o que você quer ser? Eu falava jornalista, jornalista, jornalista. Eu também falo pra caramba, eu sempre fui uma criança comunicativa. Eu nunca fui tímida na minha vida. Então, eu não tenho... quando foi muito natural, eu entrei na faculdade com 17 anos, na PUC, que eu fiz jornalismo fora, e de Rio Preto, né? E então foi muito natural, minha família nem espantou. E aí eu sempre consumi muito TV, então eu tenho esse DNA de TV, meus vídeos são esse formato de reportagem, eu faço, as pessoas até brincam que eu faço uma TV dentro da internet, e é muito isso, é muito essa escola. Então eu não seria uma médica, eu não seria uma juíza, uma veterinária, uma dentista, nada disso. Eu nasci para ser comunicadora. Que coisa linda. Tá vendo? Você que está aí nesse sofazão. Você que muitas vezes tem uma profissão, mas não é aquela que gostaria. Tá aqui uma pessoa que já nasceu com esse DNA, ama, faz, porque realmente não tem outra coisa para substituir. Pensando nisso, como você se prepara nas suas manhãs, já pensando ao longo do dia, o que vou fazer hoje? Qual é a sua rotina diária, desde a manhã até chegar aí a hora de nanar? Olha, vou dormir agora. Eu tenho uma espiritualidade muito forte, sabe, Vilma? Cada vez mais. Então, assim, eu rezo para dormir e eu acordo e eu rezo também e agradeço. Hoje em dia, exercito a gratidão. E isso só vem para somar. As bênçãos vêm. É impressionante. Quando você agradece, eu agradeço tudo hoje em dia. Eu agradeço até o fato de eu tomar banho. Entendeu? Numa água quente. A minha cama eu agradeço. A minha comida eu agradeço. Então, eu não tenho um ritual. Eu acordo, eu não funciono muito bem de manhã, tá? Quando marcam pautas, assim, eu tenho um tempo para despertar. Eu começo mais à tarde. Mas, assim, eu não tenho um ritual. Eu tenho muito ritual de skincare, essas coisas assim, porque eu sou muito vaidosa. Mas a religiosidade, para mim, eu não abro mão. Eu sempre estou ali agradecendo. Eu pego a Bíblia e vejo os salmos. Os salmos são ótimos. Dizem que Jesus cantava os salmos, né? Então, eu tenho uma conexão muito forte. E isso veio com a maturidade. Eu não tinha. E aí isso foi exercitando, e até o final do dia, quando eu termino tudo que eu tenho que fazer, que é bem corrido, eu agradeço e falo obrigada, Deus, por estar do meu lado, da minha equipe, abençoando, e a gente concluiu. Olha, parabéns por isso. É muito gostoso de ouvir você falar isso. Obrigada. Porque tem muitas pessoas que acordam e esquecem ao longo do dia de agradecer por tudo. As coisas mais singelas, que a partir do momento que você está ali tomando um café, que parece tão normal, tão comum,
quantas pessoas não têm essa bênção? Então, agradecer. Então, parabéns, porque não é todo mundo que lembra de agradecer. A gratidão é fundamental na tudo, vida. tudo. A gente é muito abençoado. Quanto mais grato, mais abençoado. A conexão é gigantesca. E você agradecer os pormenores, às vezes eu agradeço um presente que eu ganhei, assim, uma coisa singela. Mas eu acho fundamental. Às vezes eu agradeço um elogio, uma pessoa que me abraça na rua. Outro dia aconteceu uma coisa muito linda. Eu estava com a minha equipe em um evento e uma seguidora, olha que legal. Eu não sei se eu tenho tempinho para contar essa história. Sim, estamos no tempo. Mas é uma história, e ela vai assistir, ela vai se identificar. Eu tenho várias seguidoras que me mandam todo dia mensagem, salmo, ou só um bom dia. Elas são muito legais. A minha audiência é 35 mais em mulheres, então elas são muito carinhosas. E aí eu fui fazer uma inauguração e ela foi, essa minha seguidora querida, que ela me chama de amiguinha virtual. E ela foi, e olha só, Vilma, ela me levou um chocolatinho, encontrou a minha equipe, nós estávamos lá, e ela falou: Carol, eu vim te prestigiar e eu sou professora de uma creche municipal, sou servidora pública, e ela cansadíssima, foi à noite, saiu do trabalho, foi e ainda teve o carinho de me levar um chocolatinho. E lá, tem até no meu Instagram, eu fiz uma mini entrevistinha com ela ficou toda feliz. E ela falou assim: eu adorei te conhecer e você é muito simpática ao vivo e o seu conteúdo me agrada. O que me importa é isso. Não me importa ego trip, eu. Me importa transmitir a mensagem, se a pessoa vai captar essa mensagem bem. E isso me emocionou. Então, eu fiquei grata com esse chocolate, entendeu? É nesse nível. E a benção vem. E é isso sobre aquela pergunta, né? Qual o impacto na vida das pessoas? E é justamente isso. É o teu carisma, é a tua verdade, você é original, não tem as máscaras. Então, isso tudo impacta positivamente para que pessoas se espelham e queiram ver cada vez mais. E é muito legal, porque a mulherada faz print das minhas roupas. Tem umas que falam: Carol, eu fiz print, eu gosto do seu sapato. Ai, então, eu acho isso também fundamental, porque lindo. O figurino conta. As pessoas acham que não, sim, mas sempre o figurino conta. Tudo comunica. Os vestidos de lese maravilhosos. Muito gostoso. Você gostou do meu visual hoje pra te ver? Todo dia. Bem simples. Fala assim, bem simplinha. Bem basiquinha. Que delícia. E outra coisa, né? Estamos falando aqui do que você é, do que você faz. E projetos futuros. Você é daquele tipo que, vou planejar daqui 5 anos, 1 ano, 6 meses. Como é a tua rotina de projetos em relação a futuro? Você traça uma linha mensal, semestral, você fecha os seus contratos e tudo bem? Mas você também planeja algo? Eu tenho esses clientes, mas pretendo fazer Y ou Z. Como é? Essa parte, sim. Eu tenho alguns clientes e miro outras marcas que gostaria de trabalhar. Sempre apresento o meu trabalho, porque as pessoas às vezes acham que a marca vai descobrir você, vai lá na tua porta bater na tua casa. Não existe. Fala: Vilma, trabalhe comigo. Não existe. Principalmente eu que lido com marcas grandes. Então, eu sempre estou ali atenta. Não acredito na questão das visualizações e curtidas e viralizações. O meu mercado, ele não exige muito isso. O mercado de alto padrão é um cliente que ele está ali assistindo, ele está ativo, mas ele não é tão assim presente nas redes sociais em termos de comentários, curtidas, visualizações. Então, eu nunca vendo isso assim como pragmático para o cliente, né? Eu vendo posicionamento de marca. Então, geralmente, a marca me procura porque gosta do meu trabalho, se identifica comigo, gosta do meu jeito de falar, então tem essa conexão. Mas eu antigamente fazia planejamentos e era frustrante. Então, hoje em dia, eu trabalho com metas curtas, objetivas, um dia depois do outro. Se der errado, a gente muda a rota e continua. E remaneja e vai que vai, não é? E voltando um pouquinho lá na época do jornalismo, tem uma pergunta, mas 2 situações. O que mais te marcou em algo que você fez triste? Você disse que fez coberturas de tragédias, sim, de acho que foi o acidente da TAM. Tristes, e o alegre. Então, o que te marcou nessas 2 fases? Tem mais alegres, né? Mais acontecimentos. Acho que o acidente da TAM foi muito pesado. Eu trabalhava na imprensa.
E o fato de ter conhecido Quincy Jones foi emocionante. Isso foi quando eu trabalhava com a Mauri, a gente foi no Copacabana. Palace, ele adorava o Brasil, Quincy Jones. E quando a Mauri foi entrevistá-lo, que eu era produtora na época, o fato de estar com aquele cara que criou, né, junto ali a obra, juntamente com o Michael Jackson, eu fiquei emocionada, assim. Outra personalidade que eu conheci ao vivo, que eu vi, né, a Amy Winehouse, pouco tempo antes de falecer, em São Paulo. Também teve a Paris Hilton, foi muito legal. Charles Aznavour, foi muito legal, isso já no Uruguai. Que pautas internacionais. Então, assim, eu realmente conheci pessoas. Rita Lee foi incrível. Ela tinha um cachorro, o Schnauzer, que cantava junto com ela. Ela fazia assim, cachorro, também. Incrível, uma personalidade incrível, uma pessoa maravilhosa. Eu conheci muita gente de música, assim, da cultura. Mas os internacionais me chamavam muita atenção, assim. E eles eram mais bem descomplicados. As pessoas, às vezes, trazem isso, né, à tona, mas não é muito... são as possibilidades que o jornalismo te coloca, né, à frente dessas pessoas assim tão célebres, né? É emocionante. Que coisa boa. E como você também vive esse mundo da moda, quem quiser entrar em contato com você para que você dê dicas, aquela pessoa que quer dar um tapa, né, um tchan no visual, seja para se vestir, seja para arrumar cabelo, maquiagem, calçado, como faz? Você também faz esse tipo de trabalho? Olha, Vilma, eu não faço esse tipo de trabalho, porque eu acho que é uma consultoria de imagem, né? E eu não sou formada como consultora de imagem, tenho amigas maravilhosas que fazem um trabalho super legal. O que eu já fiz e que eu nunca divulguei foi mentorias. Então, eu já tive, sim, pessoas que me contrataram, particularmente, para ensinar a falar, a se posicionar, automaticamente a se vestir, a mostrar, a imprimir uma imagem mais assertiva, de vários segmentos. Já fiz mentoria com arquiteto, fiz mentoria com médico, mas aqui meu dia a dia é tão puxado e eu faço tudo 100%, eu sou muito dedicada, a minha entrega é gigante, eu faço isso disso. Então, o que acontece? Eu não estou me dedicando tanto às mentorias, mas já atuei sim. Mas é uma forma global. Eu pego a pessoa e capto o que... Eu não tento transformá-la, nem tento que ela seja uma cópia. A essência dela. Exato. Eu pego aquela pessoa e lapido do jeito... numa visão externa, de uma visão minha, corporativa, de marketing. Então, eu faço ajustes ali necessários. É uma espécie de uma mentoria, assim. Que bacana. E ao longo da sua vida, e principalmente a de trabalho, qual foi o maior elogio que você já recebeu? Eu acho que o elogio, eu adoro o elogio quando a pessoa vem e me fala que eu sou autêntica. É muito mais gostoso, é muito melhor do que o profissional. Você é uma ótima profissional. Eu acho assim, a autenticidade é a chave. Muito mais do que beleza, muito mais do que ótima profissional, enfim. Mas eu acho que quando a pessoa capta que eu sou autêntico, porque o autêntico não é nem positivo nem negativo. Ele é autêntico. Então a pessoa entendeu e teve empatia e admira você pelo que você é, com seus acertos e com seus erros. E pra mim é o melhor elogio que tem. Quando você fala da pessoa que ela é autêntica. Ou seja, você vê verdade na pessoa. E a verdade é tudo. Que coisa linda. E vamos lá, medo. Qual o seu maior medo? Medo? No geral. Eu não tenho medo, Vilma, porque coisa eu já boa. quase morri algumas vezes. Que ruim, mas é verdade. Eu tive um período na minha... Eu passei pelo Covid, né? Então, eu fiquei na UTI muito tempo, entre a vida e a morte, né? Na pandemia. Então, assim, lá eu descobri que a vida é muito curta, que nós temos que ser o que somos, e eu estava preparada. Se eu tivesse que ir, assim, eu estava preparada nesse aspecto, eu tinha entendido a essência da vida, e principalmente a mente. Nós somos o que pensamos, e os pensamentos criam a realidade. E eu tinha, toda hora que eu não ia morrer, eu tinha uma certeza, por mais que vinham os boletins falando contra, os boletins médicos todo dia, e o pessoal que cuidou de mim foi muito, muito empático,
sintomático. Aliás, eu não tinha família, não tinha nada. Quem era minha família eram os enfermeiros e os médicos. E os plantonistas. E ali eu descobri que nós mudamos a nossa mente. E eu coloquei muito que eu não ia morrer. E eu consegui não morrer aquela fase. Consegui passar pelaquela pandemia. Até fui capa de jornal quando eu saí, enfim. Que foi muito crítico o meu caso. Então, eu não tenho medo. Eu celebro a vida. Então, cada dia, para mim, é um milagre de Deus. Que coisa linda. E é tão bom ouvir isso de você, porque muitas vezes você pergunta para alguém, qual o seu medo? Ah, eu tenho medo escuro, eu tenho medo de assombração, eu tenho medo de morrer. Então, quando você, com essa luz, né, você fala claramente, eu não tenho medo, é porque você passou por um processo bem perto da morte. Ou vai ou não vai. Então, eu acredito que te fortaleceu. Sim. E para quem passou por isso, ter medo de quê? Exato. Então, eu tenho pena de morrer. Eu tenho pena, porque eu acho que, assim, eu vou deixar as pessoas que me amam nesse sentido, né? E que Chico Anísio falava muito. Chico Anísio foi uma pessoa maravilhosa, que eu estive algumas vezes. E ele falava isso, eu não tenho medo da morte, eu tenho pena. Porque eu gosto de contribuir com as pessoas. E eu penso muito isso. Hoje em dia eu não tenho medo. Eu acho, assim, que nós temos que ter coragem de viver. E a coragem é um dia após o outro. É isso aí. E já conhecendo um pouquinho sobre você, embora você tenha esse olhar para as câmeras, você gesticula e caminha tudo muito bem, e o teu olhar, e você é uma pessoa introvertida ou extrovertida? Qual a sua opinião? Olha, acho que a minha equipe pode falar por mim. Acho que eu sou bem extrovertida, né, meninas? Qualquer lugar. Porque tem pessoas que se dão muito bem na câmera e fala e tal. Aí muda a chave, né? Quando entra num evento ao vivo com milhões de pessoas, 100 pessoas, ela já entra assim, não quero que ninguém me veja. Você não é assim. Não, eu sou extrovertida, eu cumprimento todo mundo, eu gosto do contato. Eu tenho até dificuldade quando tem muito protocolo para entrevistar alguém que eu não posso, né, ser eu mesma, mas eu gosto de abraçar, eu gosto de sorrir. O que eu fico um pouco tímida é em falar de mim mesma, às vezes assim, numa apresentação, sabe? Que eu tenho que falar a minha história e tal. Agora, quando é para entrevistar, que é o que eu atuo, eu entrevisto pessoas todo dia. Isso eu faço assim, é meu ar. É o ar que eu respiro, o meu trabalho. Eu vivo pelo meu trabalho, eu adoro, sou apaixonada pelo que eu faço. Então, eu não tenho timidez nenhuma. Eu faço no meio da festa mesmo, as meninas também já aprenderam isso, e nós vamos entrevistando quando dá, como dá, e sendo sempre simpática. Vilma, você sendo simpática, abre todas as portas, e tratando bem todo mundo. As pessoas que te servem, os bastidores, tudo. Você resolve com simpatia, um sorriso no rosto. Eu sou dessa vertente. E você falou algo muito importante, que pelo que estamos conversando, você é original e você é assim. Pior é quando aquelas pessoas tentam ser simpáticas no meio público. E aí virou as costas e fala assim, pelo amor de Deus. Eu já tive grandes decepções, principalmente com blogueiras, muitas. E principalmente com grandes blogueiras, assim, grandes influenciadoras. Eu não me considero muito blogueira, né? Eu sou mais jornalista e influencio ali com o meu dia a dia a minha audiência. Mas eu já me deparei, sim, com influenciadoras que eu achava o máximo, quando eu abordei, eram insuportáveis. São insuportáveis. E vazias. E assim, depois vira a câmera e não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém. Aí vem alguém que é fã, tô falando de milhões de seguidores. Vamos fazer uma foto, isso aqui, a pessoa finge que a pessoa nem existe ali. Eu acho isso muito desconfortável, eu acho muito deselegante. Totalmente. E se o dinheiro não fosse um fator, o que você faria com o seu tempo? O que eu faria com o meu tempo? Como assim? Por exemplo, nós temos o dinheiro porque ele é fruto do nosso trabalho. Mas se a gente não dependesse do dinheiro, o que você faria do seu tempo? Entendi a pergunta. Eu acho que o dinheiro, antes eu vou fazer uma colocação. O dinheiro te abre portas. Eu acho assim que as pessoas, principalmente o brasileiro, ele criminaliza, entre aspas, né? Ele tem preconceito com as pessoas muito bem-sucedidas, né? A pessoa é muito rica, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, porque ela é corrupta, porque não sei o que, sei lá. Eu acho que o dinheiro
Principalmente nós mulheres, o dinheiro liberta, o dinheiro te dá a opção de escolha, o dinheiro faz você não ficar num casamento infeliz porque você é dependente financeira, o dinheiro faz você viajar, faz você acessar a cultura, te dá paz. Então eu celebro as pessoas prósperas, eu celebro as pessoas bem-sucedidas, entendeu? E eu acho que nós brasileiros temos muito essa tendência de quanto mais bem-sucedido, mais no topo da cadeia a pessoa está, nós criticamos, e que não é uma vivência do exterior ser assim. Então eu acho assim que, principalmente as mulheres, elas têm que ter sim uma independência financeira. O dinheiro é liberdade. Bem empregado, ele te dá conforto, ele te dá liberdade de escolha em todos os aspectos. Agora, se nós não fôssemos movidos ao capitalismo, ao dinheiro, a tudo que, né, precisamos, porque ninguém trabalha de graça, né? Eu faria solidariedade. Eu não preciso, eu ia dedicar minha vida à solidariedade. Eu adoro, eu estou à frente ali junto com as outras embaixadoras da Estoril, da Aquarela Estoril, que é um projeto que assiste 120 crianças, e eu adoro aquele carinho delas. Eu adoro quando elas me abraçam, porque é despretensioso. Eu adoro ser generosa, eu gosto mesmo. Então, assim, eu super seria uma pessoa que eu abraçaria muitos projetos e exercitaria a solidariedade com o outro. O bem com o outro me faz muito bem. Faz mais bem para mim do que para aquelas crianças. E outra coisa também, né? Já conversamos aqui nos bastidores. Você tem 42 anos, você é divorciada, não tem filhos. Exato. Mas tem bichinho de estimação? Não tenho. Também não. Tive já, mas eu tô numa seara que eu fico com dó, porque vai ficar não tem muito... tempo. Exato. Faz sentido. Sim. E outras... Mas adoro pet. Outros detalhes, né? Você, além da profissão de viajar a trabalho, você planeja muitas viagens, você tira um tempo para você. Para onde você gosta de viajar? Olha, Vilma, confesso que eu preciso evoluir nisso. Eu sou muito workaholic. Eu trabalho muito porque eu gosto muito, eu sou muito apaixonada. Eu tenho uma dificuldade do ócio enorme. Eu gosto de viajar, mas só o fato de pensar que eu vou para um lugar e aí eu não posso ficar conectada, eu não posso... Eu sempre tô criando. Minha cabeça fica mil. Então, eu tenho dificuldade de tirar férias. Grande dificuldade. Grande. E mesmo em férias, em lugares, eu tô buscando pautas. Tá ali, ó. Eu tô mandando pras meninas. Exato. Então, assim, eu fico ali porque, como eu te disse, o meu trabalho, ele é muito pulsante. Então, eu tenho que evoluir isso. Já tem pessoas que, nossa, desconectam muito fácil. Aliás, não vem a hora de chegar no final do ano pra desconectar, tal. Eu já acho um saco. Então somos muito parecidas. E aproveitando esse pique teu, você também tem pique para academia? Ou é pilates, algum exercício? Sim. Aprendi com a Ariane Russo. Uma grande amiga, acho que vocês precisam segui-la, porque aquela mulher é genial. Eu vou até anotar aqui como que é a Ariane Russo. Aliás, aqui na rua, o estúdio dela. E ela que me despertou o gosto, porque eu hoje malho para ser uma senhora, né, idosa, com força para pegar uma sacola, para baixar, para ter o mínimo, né, de jeito ali, de autonomia. Né? Eu não malho para ser escultural, mas sim para exercitar os músculos mesmo. E ela me ensinou. E como o estúdio dela tem várias aulas diversas, pilates, musculação, então cada dia um dia eu monto meu cronograma. Aliás, preciso voltar porque eu tô trabalhando muito, faz um tempinho que eu não vou lá. Mas é uma delícia, são só mulheres, uma academia de mulheres. Isso me despertou o gosto, porque eu nunca fui de fitness. Mas hoje em dia faz falta, eu sinto falta. É necessário, não é? É necessário. A saúde mental. É verdade. E outro detalhe, o que mais te aborrece e o que mais te alegra? O que mais me aborrece, sem sombra de dúvidas, é a má educação. Você quer me deixar fora de mim, a gente mal educada. Ou eu presenciando uma cena de alguém tratando mal alguém que está servindo, alguma coisa assim, eu não tolero má educação. Assim, eu não gosto. Assim, pessoas mal educadas, pessoas ríspidas. É difícil que eu tenha... É claro que cada um tem seu dia, né? Não tô falando de você ter mau humor. Tô falando de você ser 100% mal educada com as pessoas, arrogante, nesse aspecto, né? E o que me... aborrece e o que te alegra? O que me alegra sempre é ver uma pessoa feliz.
Isso me alegra. Eu gosto. Eu fico feliz, assim, com a felicidade do outro. É bacana isso. Isso é um exercício que a gente faz, né? E eu fico muito feliz quando vem me contar alguém que eu gosto, uma novidade. Eu me sinto importante. Falo, nossa, aquela pessoa tá compartilhando um momento tão íntimo, tão feliz da vida dela, uma conquista, um carro, qualquer coisa, uma cura, um tratamento de saúde, sei lá. Eu fico muito feliz. Isso eu adoro. Que coisa linda. E, mediante isso, tem uma pergunta, né? A etiqueta e a educação, a falta de educação, o que você fala a respeito? Uma pessoa mal educada, ela não tem etiqueta ou não necessariamente? Olha, não são correlacionados, tá? Às vezes a pessoa é super educada, mas ela não tem etiqueta. Porque não foi ensinado. E ao inverso também. Sim, e o inverso também. Às vezes a pessoa é super... É difícil, né? Você ser mal educado... conciliar, né? Ser mal educado e ter etiqueta. Porque a etiqueta é a boa educação. Faz a parte. A etiqueta, exato. É você saber se portar, é você saber conduzir ali. A etiqueta é a empatia, é a educação. É você se colocar no lugar do outro. Então, se uma pessoa é mal educada... Difícil que ela tenha conhecimento de etiqueta social, porque ela vai estar assassinando a etiqueta, né? Agora, às vezes a pessoa... Pode acontecer o inverso também. Então, assim, eu acho que andam juntos e eu acredito que a etiqueta social não é só você saber onde está o garfo, a faca, se portar, como falar baixo. Não é só isso. A etiqueta é você se colocar no lugar do outro, entendeu? Às vezes, sei lá, eu tô oferecendo um jantar para você e aí você pega alguma coisa com a mão tal, ou às vezes eu pego também, entendeu? Ou você tá comendo alguma coisa, eu vou na sua. Isso é ter etiqueta. Entendeu? Eu não vou te corrigindo. Ai, faz isso, faz aquilo, escolinha. Olha, não é assim. Não. Isso pelo contrário. Você vai ficar super constrangida. Né? Constrangida. Não é por aí. E outra coisa, Carol. A gente está falando aqui de muitas coisas gostosas, mas eu quero que você fale agora da sua equipe como um todo. Porque não é todo mundo que tem um presente como esse, né? Então, fala um pouquinho de cada um. Olha, minha equipe que mais fica ali pertinho, porque eu tenho os terceirizados, né, que são a equipe de apoio, mas que eu falei que são as meninas, né, a Nath Miguel, que é a fotógrafa, e a Helena Curti, que é a videomaker, e também tem a Isa, que é a fotógrafa, que nos ampara, a irmã da Helena, são as que mais ficam perto de mim. Eu tenho uma rede de apoios, né, de parceiros, né, eu tenho a cabeleireira, maquiagem, tem todo um time ali por trás, né, figurino sou eu, que escolho os meus figurinos, são todos próprios. As pessoas me perguntam se eu pego nas lojas. Não pego nada de loja, assim, emprestado para montar, não pego. Olha, por quê? parabéns. Porque eu trabalho com eventos, né, Vilma? Pode acontecer acidentalmente alguma coisa. Vai que um vestido que eu estou usando, alguém derruba um vinho, alguma, né? Então, eu evito. A minha produção, eu faço a minha produção de moda com base com o que eu tenho, vou fazendo os matches. Acho super legal repetir roupa, não tenho essa neura de, não vamos repetir. Acho que estamos aí para isso, sabe? Eu tenho peças, assim, atemporais, que eu comprei há 10, 20 anos e que eu ainda uso. E a minha equipe, que fica mais ali do meu lado, é mesmo a Nath e a Helena. Ali no dia a dia, são as duas. Que coisa linda. Olha... Foi, assim, um imenso prazer ter você obrigada. aqui. Espero que você tenha gostado. Demais. A gente tem uma lista aqui de perguntas, né? Umas 50, eu selecionei algumas. Então, eu acredito que, para quem não conhecia a Carol, deu para perceber um pouco mais sobre o que ela vive no trabalho, Sim. O que ela é como pessoa. Então, você que tem mais curiosidade, chama ela ali no direct, porque ela vai passar as redes sociais. Exato, eu acho que o mais importante é o meu Instagram. Sim. Né? Eu tô no TikTok também, mas eu acho que o meu Instagram é Carol Carvalho Indica. Tem muita gente que me chama de Carol Indica, tem gente que pensa que indica é o sobrenome, não é do verbo indicar, de indicações, que nasceu assim, eu comecei a indicar ali. E aí hoje indico as empresas e os profissionais também, enfim. Então, Carol Carvalho Indica no Instagram, pode me mandar ali um recadinho que eu respondo com o maior carinho. Olha, e você que não assistiu ao vivaço, esse bate-papo, essa conexão, então eu vou disponibilizar o link depois, ali nos stores, ali no Reels, então você clica lá,
acompanha, porque vale super a pena conhecer um pouco mais sobre essa maravilhosa que já estava aqui esperada há bastante tempo para a gente conversar. Então, olha, muito obrigada por esse momento. Eu então, que agradeço. Estou, assim, honrada com a sua visita. Muito obrigada. Aprendi muita coisa. Que bom, viu, Mi? Eu Tá gostaria de deixar um elogio público a você. Você é uma excelente entrevistadora. Foi uma honra ser entrevistada por você, participar desse programa super gostoso. E passou, olha, rapidinho. Rapidinho, não é? Às vezes a gente quer vir aqui, vamos falar 20 minutos, porque é muita coisa. 40 minutos é muito. Quando você vê, passou 1 hora e fala assim, meu Deus, eu queria ficar 2, 3, 4. E é realmente o que eu gostaria. Mas essa mulher tem tanto compromisso, gente, ela vai sair daqui, ó. Temos tem mais trabalho. uma festa. E tem trabalho para fazer. Então, um super beijo para a equipe dela que está aqui, pessoas maravilhosas. E você, mais uma vez, e feliz pelo teu trabalho e pela sua originalidade, tá bem? Eu que agradeço o convite, quero voltar para conversarmos mais, que foi um prazer e acompanho agora você de pertinho. E parabéns pela iniciativa, pelo programa e pelos profissionais que você enaltece aqui. Muito obrigada e um super beijo pro Derek, que eu sempre digo, né? Derek é ótimo. Sem Derek não tem nada. Não tem programa, não tem show. Não tem show. Então, super beijo para ele, para Yasmin, para todo mundo Sim. aqui. E outra também, né? Para nossa querida Érica Araújo. Com certeza. A proprietária desse ateliê, que tem esse estúdio maravilhoso, onde tudo se conecta. E tem uma história linda, quem sabe vamos contá-la. Isso, com certeza. Então, super beijo mais uma vez. Muito obrigada pelo convite e voltarei sempre. Amém.